Fala galera, hoje a gente vai aprofundar o Pareto aqui dentro de tuberculose, essa doença que é uma das principais doenças de importância no nosso país, uma doença endêmica no Brasil e que a gente precisa ter todos os artifícios necessários para tentar aí erradicar com essa doença, que é muito difícil, muito prevalente. Então vamos lá, vamos revisar com essa questão para a gente ficar aí com esse conteúdo na ponta da língua. Vamos lá? Então vamos lá. No Brasil, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, PNCT, é responsável, entre outras ações, por estabelecer as diretrizes para o controle da doença, que tem tratamento padronizado, exclusivamente oferecido no Serviço Público de Saúde. São recomendações nacionais atuais. Alternativa A. O sintomático respiratório é a pessoa que, durante a estratégia programática de busca ativa, apresenta tosse por 3 semanas ou mais e a pessoa deve ser investigada para tuberculose através de exames bacteriológicos, radiológicos e teste tuberculínico. Alternativa B. A tomografia computadorizada, TC do tórax, é mais sensível para demonstrar alterações anatômicas dos órgãos ou tecidos comprometidos e é indicada na suspeita de todos os casos de TB pulmonar, pois ajuda na diferenciação com outras doenças torácicas, especialmente em pacientes imunossuprimidos. Alternativa C. Casos novos e retratamento, recidiva e reingresso após abandono, que apresentem doença ativa meningoencefálica e ou óssea em adultos e adolescentes, maior ou igual a 10 anos, deve ter a sua fase de manutenção com apenas 2 drogas, rifampicina e isoniazida, por 10 meses. Alternativa D. A indicação de internação compulsória para tratamento de tuberculose deve ser considerada nos casos de etilista, gestantes e pessoas vivendo com HIV, pelo grande risco de abandono do tratamento. E a alternativa E. O tratamento da TB, além de importante para a condição da gestante, diminui o risco de transmissão ao feto, ao recém-nato, porém, devido ao potencial risco de toxicidade neurológica ao feto, a isoniazida deve ser substituída por outra droga. Então perceba que essa questão ela coloca vários pontos importantes com relação ao tratamento da tuberculose e ela quer que a gente marque a correta. Então vamos lá, o que você acha que é o gabarito aqui? Então lembrando que ela quer a correta, coloca alguns pontos aí e lembrando que tem vários trechinhos aqui que deixam a alternativa errada, então a gente precisa ficar bem atento a isso. Vamos analisar alternativa por alternativa aqui? Então vamos lá, alternativa A ela fala o seguinte, sintomático respiratório, o conceito de sintomático respiratório é a pessoa que durante a estratégia programática de busca ativa apresenta tosse por 3 semanas ou mais, isso está certo? Sim, está certo, esse é o conceito de sintomático respiratório, mas olha só, e essa pessoa deve ser investigada para tuberculose através de exames bacteriológicos, radiológicos e teste tuberculínico? Não, na verdade a pessoa que é sintomática respiratória, ela precisa ser investigada por baciloscopia do escarro, pela pesquisa de bacilo ácido álcool resistente no escarro. Então tá errada por conta disso. Alternativa A, joga fora. Aí a alternativa B, ela fala o seguinte, da TC de tórax, que é o mais sensível para demonstrar alterações anatômicas dos órgãos ou tecidos comprometidos. Isso tá sim, tá correto, mas olha o que tá errado aqui. E é indicada na suspeita de todos os casos de tuberculose pulmonar. Olha só, gente, se a gente fosse fazer tomografia de tórax em todos os casos de tuberculose pulmonar, o Brasil ia ser um país assim completamente falido de tanta tomografia. Então, ela não é indicada em todos os casos. Então, a alternativa B está errada. Vamos guardar a C para a gente ver depois e vamos lá para a alternativa D, que fala o seguinte. A indicação de internação compulsória para tratamento de tuberculose deve ser considerada nos casos de etilista, gestante, pessoas vivendo com HIV, pelo grande risco de abandono do tratamento. Gente, essa questão aqui, ela chega a ser uma questão fora da casinha, gente. Internação compulsória são casos extremosíssimos. Então, tá errada, não vai internar compulsoriamente essas populações especiais.
Então, são casos muito extremos, muito raros. Raramente a gente vai fazer isso, é uma exceção da exceção da exceção, certo? E a alternativa E fala o seguinte: tratamento da TB na gestante, que é importante, diminui risco de transmissão, sim, isso está correto. E aí coloca o seguinte: devido ao potencial risco de toxicidade neurológica ao feto da isoniazida, ela deve ser substituída por outra droga. Realmente a isoniazida ela tem um risco de toxicidade neurológica que a gente precisa considerar, mas não está indicado mudança de esquema nas gestantes. O esquema ele é o mesmo e o que a gente faz aqui para prevenir esses danos neurológicos é a associação da piridoxima. Então a gente vai associar aí a vitamina B para evitar esses riscos neurológicos. Então a gente faz o esquema normal e associa a vitamina B, certo? E a alternativa C é o nosso gabarito. Casos novos e retratamento, recidiva e reingresso após abandono que apresentem doença ativa meningoencefálica e ou óssea em adultos e adolescentes com mais de 10 anos, deve ter a sua fase de manutenção com apenas 2 drogas, rifampicina e isoniazida, por 10 meses. Realmente, nesses casos de tuberculose meningoencefálica, a gente precisa estender o tratamento. Então, a gente faz 2 meses, então olha, acompanha comigo aí o quadrinho. A gente faz 2 meses de fase intensiva de tratamento com o RIP, e depois a gente faz 10 meses com rifampicina e isoniazida. Então, aí nosso gabarito, alternativa C, o CCQ, saber que em tuberculose meningoencefálica ou óssea, a fase de manutenção é feita com rifampicina e isoniazida por 10 meses. Tempo longo aí de tratamento, lembrando que eu preciso acompanhar esse paciente para ter certeza que ele é adequadamente tratado. Certo, galera? Muito obrigada e até mais!